Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui e hoje vamos dar continuidade na instalação do nosso Azure Local, beleza? Vem comigo. Pessoal, então só repassando, a gente entendeu sobre as questões, né, do Azure Local. Recomendei que vocês comprem o hardware homologado e que toda essa infra ela já venha preparada por questões de complexidade. Mas aqui a gente está tentando explorar bastante e entender como que é todo esse mundo, esse processo de instalação. Beleza? Então, no vídeo anterior, a gente instalou, baixamos a ISO, fizemos o boot e o sistema operacional está de pé. E agora a gente precisa fazer a instalação. Só que eu quero passar com vocês sobre alguns pontos. Primeiro ponto, nós não vamos colocar a máquina no domínio. O Azure Local, você pode implementar o cluster com um domínio em rede, e a Microsoft no Ignite também lançou a implantação para hardwares de baixo custo sem a necessidade de um AD, e você consegue fazer o deploy utilizando um Key Vault. Porém, você precisa resolver nome dentro da tua rede, então você vai precisar de um DNS, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos fazer a configuração desse setup e no próximo passo a gente explora um pouquinho mais sobre isso. Muita atenção, beleza, pessoal? Mas aqui eu quero focar com vocês nessa primeira parte da configuração. Vamos lá. Então, pessoal, primeiro passo, opção 2, Enter. E aqui a gente define o nome do nosso host. E aqui no meu laboratório ele vai chamar HV Local 01, ok? E vou dar um Enter, vou confirmar, beleza. E aí ele vai reiniciar essa máquina e vai trazer para mim esse computador com esse novo nome, padrão Windows, ok? Vamos esperar aqui até que ele volte e a gente dê continuidade. Beleza, pessoal, máquina ligada, Ctrl Alt Del, a gente digita a senha. Beleza. Ok, pronto. Então, ok, a máquina já está renomeada. O que a gente precisa fazer agora aqui, pessoal? Nessa etapa. Se a gente não for utilizar os nossos hosts logado ao domínio, eu preciso ter uma outra conta de admin local. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou habilitar a opção 4. Então, eu vou lá na opção 4 e eu quero habilitar a 1 e a 3, certo? A 1, que é para ele responder o acesso. Então, vou pressionar Enter. Volto novamente na opção 4, que é o Remote Management, e vou habilitar a opção 3, que é a resposta do ping, que eu quero que ele responda aqui no nosso laboratório. Beleza. Depois, opção 5, Update, eu não vou mexer, nem na opção 6, eu vou mexer na opção 7. Tá vendo que a opção 7, Remote Desktop, ele encontra como Disable, certo? Eu vou habilitar o Remote Desktop para esse laboratório aqui. Então, eu vou dar um Enter, vou habilitar e eu vou usar a opção 1, ok? Dou um Enter e agora ele já traz para mim aqui que ele está habilitado, ok? Está habilitado. Aí eu preciso definir a configuração de rede. Então eu vou na opção 8 e aí eu tenho duas placas de rede. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o adaptador 0. 0. No adaptador 0 eu vou na opção 1 para definir o meu IP address. Então 192.168.1.20 é o que eu defini aqui, ok. Ele vai pedir a máscara. Não, perdão, aqui eu preciso definir se é estático, então eu vou colocar S. Ok, aí sim eu vou colocar meu IP, 192.168.1.20. Ele vai pedir minha máscara.
2550. Qual é meu gateway? 254. Esse aqui é uma rede de laboratório nossa, tá bom? E vou dar um Enter. Ok, volto na opção 8 de Network. Veja que o IP1 já... a primeira placa já está com o IP20. Eu vou configurar a placa 2 agora com o IP21, porque eu vou usar duas placas de rede. Eu vou definir a opção 1. Vou colocar S de estático e aí eu vou pôr o IP 192.168.1.21. É isso, 21. 255, 255, 2550 e o gateway 254. Beleza, volto na opção 8. Agora eu tenho as duas placas configuradas, o IP20 e o IP21. Vamos ver se ele responde. Aqui no meu host, ping 192.168.1.20. O IP20 responde e o IP21 responde. Ok? Beleza. O que eu preciso? Como eu dentro desse laboratório eu vou ter um AD funcionando que responde com um DNS, eu já vou configurar então as duas placas com o DNS. Então eu vou vir aqui no IP2, na opção 2 de DNS Server, set DNS Server, e ele vai pedir para que eu defina qual que é o IP. Então é 192.168.1.2, que no meu caso o DNS é o IP2. Eu poderia colocar um IP secundário ou não. Eu vou deixar 888 e vou dar um Enter. A mesma coisa eu faço para a segunda placa, placa 2, certo? Eu vou lá na opção 2 de DNS, digito o meu servidor e o meu segundo IP. Beleza, configurado. Ok? Posso configurar data, posso habilitar a telemetria, e aí eu tenho mais três opções: logoff, restart e exit. Previamente, essa é a configuração que a gente executa na máquina para poder fazer o onboard dessa máquina para dentro do Azure Arc. Eu preciso que quando eu vier aqui no meu Azure, no meu portal do Azure, e eu acessar o Azure Arc, eu consiga ver os meus hosts habilitados aqui dentro. Eu preciso enxergar essas máquinas. Elas ainda não estão provisionadas, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir para a parte 15, para a saída de linha de comando, e vou dar um IP config. Veja que eu tenho o IP20 e 21 funcionando. Vou pingar o DNS do Google para ver se ele está funcionando. Está funcionando. Beleza. Vou dar um IP config /all para ver como que tá as configurações. Então eu tenho o meu IP preferencial, eu tenho o meu primeiro IP como 20 e tenho o meu DNS Server, o IP2, mesma coisa aqui. Por que eu estou fazendo desta forma? Porque eu vou mostrar para vocês o que foi anunciado no Ignite, beleza? E depois a gente vai explorando outros laboratórios. Deixei essa máquina pré-configurada, vou dar um exit aqui. Ele vai sair para o terminal novamente. O que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer a mesma configuração para essa segunda máquina. Feito a configuração dessa segunda máquina, eu já posso dar continuidade no onboard. Então aqui é só uma revisão de configuração para vocês entenderem como que vocês vão configurar dois hosts para vocês fazerem o onboard agora dessas máquinas para dentro do Arc, e eu consegui selecionar essas duas máquinas e fazer o deploy para eu entender todo o processo de integração dessas máquinas e a criação de cluster. Beleza? Esse vídeo é um pouquinho mais curto, agora a gente, para o próximo vídeo, entende as demais configurações que a gente precisa para a gente seguir. Lembrando que o ambiente que a gente está simulando aqui, nós não vamos usar as máquinas autenticadas no AD. Nós queremos usar a opção de Key Vault, ok? Então, vamos para o próximo vídeo. Até lá.